Ui, travei. Então, continuando com o nosso primeiro simpósio de ética do CRMV-RS, lembrando que é um evento, né, das comissões de ensino, de ética e legislação e de medicina veterinária integrativa. Eu vou apresentar, então, a doutora Beatriz. Ai, deixa eu só achar que eu perdi tudo aqui. A doutora Beatriz, então, ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, tem residência de clínica cirúrgica de pequenos animais pela Universidade Federal de Uberlândia também, fez curso avançado de dor e cuidados paliativos pelo Instituto PAV de Medicina Veterinária e é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Jabuticabal. Doutora Beatriz, pode ficar à vontade aí para nos fazer a sua palestra. Muito obrigada, doutora Cristiane. Muito obrigada, doutora Elisandra, pelo convite. Agradeço ao CRMV, Rio Grande do Sul também, a todas as comissões, a oportunidade de estar hoje conversando um pouquinho com vocês sobre cuidado paliativo, que é uma área que, para mim, é extremamente apaixonante. Vai ser uma alegria compartilhar um pouquinho com vocês hoje, junto também, né, a tantos professores, a tantos palestrantes, que já ensinaram muito para a gente ao longo do dia. Vou compartilhar minha tela. Bom, para a gente falar sobre esse tema de cuidados paliativos, vai ser bastante interessante e enriquecedor também, né, aliando ao tema do encontro, a gente falar um pouquinho sobre o aspecto ético da prática do cuidado paliativo. E é interessante, né, como os nossos companheiros cães, a gente vai ter que buscar um pouquinho mais a fundo, entender o conceito de cuidado paliativo, entender essa prática e compreender também esse aspecto ético que ainda precisa ser muito desenvolvido e construído a partir de bases sólidas. O cuidado paliativo na medicina veterinária, nós já temos disponível um vasto conhecimento científico, né? Então, existem edições especiais de revistas unicamente falando sobre cuidado paliativo veterinário. Existem livros que abordam esse tema, existem livros de medicinas gerais, de oncologia, que têm capítulos específicos para falarem de cuidado paliativo. Mas ainda é muito comum que a gente confunda técnicas paliativas, do cuidado paliativo em si, dessa ciência que está, né, em desenvolvimento ainda na área de medicina veterinária. Por isso que, mesmo tendo um conhecimento científico tão amplo, a gente vê ainda grande restrição para o desenvolvimento da área, sobretudo para a sua prática. O conceito de cuidado paliativo, mundialmente aceito, é pela Organização Mundial de Saúde. Ele foi, né, desenvolvido desde da década de 90, reformulou-se em 2002, e se a gente parar para pensar, 2002, né, para 2021, já há um tempo maior do conceito de cuidado paliativo na área humana. E é muito importante a gente compreender esse conceito, para daí a gente poder extrapolar um pouquinho para a área veterinária. O cuidado paliativo na medicina veterinária, ele surgiu a partir, né, do desenvolvimento na área humana também. E trazendo o conceito da Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, e da identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Como foi tão bem falado ao longo do dia, para que se exerça o cuidado paliativo da sua forma mais íntegra, é extremamente importante que a gente tenha o papel de uma equipe multidisciplinar. E aqui também, né, trazendo para a área veterinária, a importância da interdisciplinaridade. Foi falado muito em relação à abordagem de profissionais da medicina veterinária de diferentes áreas de atuação,
em conjunto avaliando o paciente por diferentes ângulos, e algo fundamental para o melhor tratamento, para a oferta, né, de maior qualidade de vida para o animal. Mas considerando que esse animal, ele tem um tutor, ele tem uma família também, né, que o designa às vezes como um membro da família, é importante, se possível, que a gente tenha membros também da área de saúde humana, tenha assistentes sociais, tenha psicólogos na equipe, que acrescentam muito na abordagem. Enquanto todos os profissionais da área veterinária estão extremamente capacitados para o cuidado do animal, o nosso olhar para entender o sofrimento do tutor, tudo ali, as suas necessidades, os seus anseios, ainda está se desenvolvendo. E se nós tivermos um outro profissional específico dessa área em conjunto, o nosso trabalho ele passa a ser muito melhor desenvolvido. Aí, né, eu frisei também tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Aqui nós vemos, então, 4 dimensões que fazem parte da dor total. Dor total é um conceito extremamente relevante para o cuidado paliativo. Ele foi cunhado por Cicely Saunders, que se formou, né, assistente social, médica, e que tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento do cuidado paliativo moderno, como a gente entende hoje. E quando a gente está falando de dor total, nós, veterinários, temos um desafio. Por quê? A gente vai olhar para a dor total do nosso paciente, mas a gente não pode se esquecer da dor total do tutor, né? Desses familiares que chegam para nós no consultório. Quando a gente fala em relação ao tutor, nós temos 4 aspectos: o físico, o social, o psicológico e o espiritual. As crenças desse tutor são muito importantes. E aqui não vamos nos restringir à religião, né? A gente não está falando de religiosidade, mas de espiritualidade, do propósito de vida, do significado de vida, nos valores que esse indivíduo tem em sua vida. Da mesma forma, é muito importante que a gente compreenda o nosso paciente através das suas múltiplas dimensões. Dentro do curso, né, durante a nossa formação como médicos veterinários, é muito comum que a gente fale da vida biológica. Então, a gente aprende a anatomia, a gente aprende a fisiologia, a gente aprende a farmacologia direcionada às doenças, a fisiopatologia das doenças. Nós nos formamos muito bons, né, na capacidade de compreender o organismo físico e a vida biológica. Mas é fundamental que a gente passe a entender também a vida biográfica. O que seria isso? A biografia do paciente é quem é esse paciente, né? E qual o significado desse paciente no contexto familiar onde ele vive, no contexto social onde ele vive, quem é esse animal? Às vezes é comum a gente ouvir, né, nos corredores, à tarde vai chegar o paciente diabético, à tarde vem o cardiopata. Peraí, vai vir, né, um coração andando, um coração doente andando, vai vir, né, simplesmente as alterações decorrentes da diabetes para mim? Ou eu vou atender o Bob, que é um animal, né, que tem um tutor, que tem uma história, que tem, né, outros tratamentos prévios, que tem um convívio social com os outros animais, e eu vou atender o Bob, que faz parte de todo esse contexto e que tem, né, uma doença cardíaca degenerativa. O nosso papel é compreender o nosso paciente como um todo, entendendo os seus aspectos físicos, o seu aspecto social e o sofrimento social decorrente do adoecimento, o aspecto emocional e o sofrimento emocional também decorrente do adoecimento. A partir do adoecimento de um animal, e quando a gente está falando em cuidados paliativos, é o cuidado, sobretudo, de pacientes que tenham doenças crônicas, degenerativas, incuráveis ou ameaçadoras da vida. Esse paciente, ele vai ter debilidades que acarretam mudanças no comportamento. Às vezes ele é um animalzinho que mora em um sobrado.
sempre, a vida toda, dormiu na cama com os tutores, né? Era essa a rotina desse paciente. E diante do adoecimento, ele não tem mais, né, a capacidade, talvez, de subir a escada. E aí? O tutor me queixa que esse animal não dorme, que ele fica uivando durante a noite, que ele tem dificuldade para dormir. Eu simplesmente vou medicá-lo para que ele durma bem, ou eu vou, né, buscar compreender por que ele não está dormindo, por que essa mudança do ambiente da casa acarreta um sofrimento social, um sofrimento emocional para o paciente, e que esse sofrimento ele precisa ser cuidado. E não é uma medicação simplesmente que vai resolver, né, a necessidade desse animal. Existe um outro contexto que precisa ser cuidado e olhado também. O conceito de cuidados paliativos para a medicina veterinária, ele não é uniforme. Então, muitas vezes, né, é comum que se fale, eu faço cuidado paliativo, ou aquele paciente é paliativo. Sem, de fato, a gente ter toda a ciência do cuidado paliativo, tudo que já foi, né, instituído para cuidado paliativo por trás. Um paciente, por exemplo, que passa a receber uma quimioterapia metronômica, porque ele não tem condições de receber a quimioterapia que seria ideal para aquele protocolo, um paciente que a gente compreende que não vai se beneficiar mais de um protocolo, né, com múltiplos fármacos. Esse paciente, por si só, ele não está recebendo cuidado paliativo. Ele pode estar, sim, recebendo uma terapia de suporte para sua doença oncológica e um tratamento paliativo para o controle do câncer. Mas o cuidado paliativo, ele é muito mais amplo, exatamente por tudo que a gente conversou até aqui, né? É esse cuidado realizado de uma forma holística, buscando o suporte ao animal e também ao seu tutor. O termo hospice é muito utilizado para quem busca na literatura, vai encontrar muito material que denomina cuidado paliativo a partir da palavra hospice. E qual que é a principal diferenciação? Cuidado paliativo vem do latim, da palavra palio, que é exatamente esse manto, e vem como um manto que era ofertado aos viajantes que, né, viajavam por centenas, às vezes, de quilômetros até santuários buscando auxílio para suas doenças. O cuidado paliativo vem, né, sendo desenvolvido na área humana há mais de 1000 anos. Na medicina veterinária, o seu desenvolvimento é desde a década de 80, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. Então, né, a gente passa a compreender o quanto é uma ciência que, para a medicina veterinária, ela está em desenvolvimento e extremamente nova ainda no Brasil. A palavra hospice também vem do latim, de hospital, e significava as hospedarias que abrigavam esses viajantes durante as viagens. Hoje, como que a gente faz a principal definição? Não sei se está atrapalhando o som aqui externo para vocês. Mas como que a gente faz a principal diferenciação desses dois termos? Hospice é o cuidado paliativo de pacientes em fase final de vida. Então, aqui sim, a gente vai compreender o cuidado paliativo dedicado a pacientes que apresentam doenças e estágio da doença em fase final de vida. É diferente, então, quando a gente fala, e é comum, né, principalmente para o público leigo, o conhecimento de que, cuidado paliativo é para pacientes terminais, né? Então, cuidado paliativo é quando não tem mais o que fazer, e aí vai para o paliativo. Não é isso, né? O cuidado paliativo, muito pelo contrário, ele não visa unicamente o paciente em fase final de vida, ou, né, o que é muito comum, às vezes encaminha para o veterinário que trabalha em cuidados paliativos, quando o paciente já está em fase ativa de morte, né? O paciente já iniciou um processo ativo de morte, ele é encaminhado para o atendimento. É tarde, né? É muito tarde. Não deixa de ser válido, mas é muito tarde para tudo que poderia ter sido oferecido a esse animal desde, né, do seu diagnóstico da doença. Em 2020, nós tivemos um consenso na área humana. Não é validado, né, esse conceito de cuidados paliativos, ele não é validado pela Organização Mundial de Saúde, mas é só para vocês, né, poderem compreender também que o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, para muitos profissionais, ele carece de uma revalidação, né? Existem ali algumas palavras, avaliação impecável de sintomas. Então, existem alguns termos
que talvez não sejam tão próximos da nossa condição humana, inclusive, né, de oferecer, mas que não deixam de ser objetivos também para que o cuidado paliativo ele seja ofertado da melhor forma possível. E aqui, né, só frisando, o que vem no consenso, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, seus familiares e seus cuidadores. Foi a primeira vez que traz, né, em um conceito de cuidado paliativo o cuidador. E é muito, muito importante que esse cuidado ele seja também direcionado para a equipe de saúde que está atendendo esse animal, para os veterinários que estão atendendo esse animal. Que a gente nunca esqueça que o autocuidado ele é fundamental, como foi dito anteriormente. A gente só cuida do outro de uma forma integral. Se, né, nós estivermos também tendo as nossas angústias, os nossos sofrimentos cuidados. Em 2016 foi lançado esse guideline por duas instituições norte-americanas, a Associação Americana de Hospitais Animais e a Associação Internacional de Hospice para Animais e Cuidados Paliativos. Então, olha só que interessante, já existe uma associação internacional que fornece cursos de formação, que fornece né, dentro do seu país, não é para a gente nesse momento, atuar e se denominar como especialista, como foi falado, mas já fornece, inclusive, o título para profissionais que fazem a formação de cuidados paliativos. No Brasil, muitos profissionais vão para a área humana, se formam através de cursos na área humana. Eu tive a oportunidade de estar na primeira turma de formação de cuidados paliativos para a área veterinária, oferecido no Brasil, mas é algo que, né, também está de forma pioneira sendo trabalhado. Alguns princípios de cuidado paliativo, e aqui eu trago uma mescla. É muito comum que na literatura específica para cuidados paliativos veterinário, existam abordagens diferentes dos princípios. E eu fiz a mescla, né, do que são os princípios de cuidados paliativos da área humana, que são extremamente consolidados e que dão embasamento para a medicina veterinária, e ao mesmo tempo a gente vai ver um pouquinho das diferenciações. O cuidado paliativo, como vocês podem ver nesse gráfico, o nosso paciente ele está aqui, né, no momento do seu diagnóstico. O cuidado paliativo, ele está junto, né? Eu não espero que o cuidado paliativo chegue lá depois, lá no final de todos os estágios do avançar dessa doença. Não. Na hora do diagnóstico, já é ofertado, ou né, busca-se ofertar o cuidado paliativo para o paciente. Da mesma forma como nesse momento, a gente vai ter uma expressão muito maior de todas as técnicas que visam o controle, a cura da doença, né? E ao mesmo tempo, ambos andam juntos. Ao longo do processo do adoecimento, o paciente, né, passa a não se beneficiar tanto das técnicas que visam a cura e o controle máximo da doença. A partir disso, o cuidado paliativo, ele aumenta em proporção. Né? Então, o cuidado paliativo ele vai ser mais ativo no adoecimento do paciente. Mas, né, ele não finaliza com a morte. O objetivo do cuidado paliativo é que forneça suporte para essa unidade de atendimento, compreendendo também o tutor, né, a sua angústia e o luto. Então, o objetivo do cuidado paliativo é se estender além da morte e né, se dedicar também no oferecimento de apoio aos tutores e no cuidado do enlutado. O cuidado paliativo reafirma a vida, né, e compreende a morte como um processo natural. Toda vida merece cuidado, toda vida, independente de prognóstico, independente de estágio do adoecimento. Todo sofrimento é passível de ser cuidado e de ser aliviado. Quando a gente passa a trabalhar com o cuidado paliativo e envolve a educação dos tutores também, a educação do adoecimento do animal, se percebe que muitas técnicas que são para alívio de sofrimento, como a eutanásia, que vai ser discutida daqui a pouco, a gente busca o alívio do sofrimento.
E se não há sofrimento, se a gente tem um melhor manejo de dor, um melhor manejo de dispneia, de náusea, de desconforto, de mobilidade, de higiene, esse paciente, muitas vezes, o tutor consegue, né, continuar o cuidado desse paciente ao longo das fases mais críticas do seu adoecimento, inclusive do processo ativo de morte, né? Então, a morte em si, que é uma distinção do cuidado paliativo na medicina veterinária e na medicina humana, como a gente tem, né, no nosso código de ética, também instituído a prática da eutanásia. Na medicina isso não é legalizado no Brasil, mas a gente entende que, né, a morte é um processo natural e tudo que nós pudermos fazer para que esse paciente tenha seus sintomas aliviados e bem manejados, nós faremos. A decisão, né, sobre a eutanásia ou não é algo muito mais complexo que foge um pouquinho do nosso tempo para discutir aqui e vai ser falado daqui a pouco. Mas é algo importante também de ser compartilhado com o tutor, porque é algo que o cuidado paliativo tem a oferecer, né? O cuidado paliativo também oferece o atendimento desse paciente e o suporte para a gravidade dos sintomas que ele vem apresentar, que seja inclusive através da sedação paliativa, porque é uma técnica que também pode ser empregada na medicina veterinária, e com isso, né, oferecer o cuidado durante todas as fases do adoecimento do paciente. É extremamente importante a avaliação e reavaliação dos sintomas, né? Então, se a dor do paciente foi aliviada ou não, eu não vou saber simplesmente considerando que, eu prescrevi lá meu antidepressivo tricíclico para dor crônica e vai dar tudo certo. Não, né? A gente precisa reavaliar esse paciente. Eu preciso saber se a dose empregada para o paciente foi adequada, se esse paciente requer outras medicações, associação de medicações, ou, né, se o cuidado da medicina integrativa disponibilizado a esse paciente, né, e a minha medicação foi adequada, talvez não, talvez eu precise até reduzir a dose, porque a acupuntura já foi, né, extremamente efetiva no controle de dor. Então, tudo isso é importante de ser manejado e precisa ser reavaliado para que seja manejado de forma correta. Dessa forma, vendo as necessidades do paciente, as necessidades, recursos e valores do tutor, em conjunto com também, né, os recursos da equipe de saúde, a gente traça os objetivos terapêuticos. O cuidado paliativo, ele visa o cuidado integral do paciente, né? A gente vê o paciente como um todo. Eu não vou ver simplesmente o olho da Lilica. Eu vou ver a Lilica, né? Eu vou entender todo o adoecimento da Lilica, eu vou entender os tutores da Lilica. E oferecer também esse suporte integral ao animal e aos seus tutores. O luto para animais, nós consideramos que é um luto não reconhecido. Não existem rituais, né? Não existem procedimentos de suporte para o tutor. Muitas vezes o tutor que acabou de perder seu animal, se ele liga no trabalho e fala, olha, hoje eu não tenho condições de trabalhar, porque, né, minha filha canina acabou de morrer. Tem profissionais que não vão entender essa fala. Nossa, mas você não vai vir trabalhar, era só um animal. Então, essa desvalorização do sofrimento do tutor a partir do vínculo humano-animal é algo que o veterinário ele tem capacidade de compreender. E por isso que também é um dos nossos princípios acolher e fornecer o máximo de apoio possível ao tutor durante todo o adoecimento e após o óbito do paciente. É fundamental a comunicação, é um dos pilares do cuidado paliativo. Todo curso de cuidado paliativo, uma das bases, né, de diversas horas de aula é a comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar. Inclusive que a comunicação ela começa pela escuta, né? Como foi dita, inclusive de manhã. A escuta do tutor, né? O tutor ele chega para a gente às vezes já com conhecimento prévio da doença. Esse tutor às vezes pode ter passado por vários veterinários, está angustiado, o seu animal precisando de suporte, o seu animal com uma disfunção cognitiva que grita durante a noite, o tutor não consegue dormir. A gente precisa entender quais são as necessidades desse tutor. Porque para ele é importante ou não que seja feita a transfusão sanguínea, que seja feita procedimentos mais invasivos.
Para ele é aceitável ou não que o animal tenha uma internação? Ele tem recurso para isso ou não? A comunicação é a base do processo, né? A comunicação é a base do que a gente vai planejar enquanto tratamento terapêutico. Eu preciso me comunicar com o tutor, escutar e a partir daí delimitar as bases. A educação profissional e da equipe vai ser fundamental. Não adianta que em consultório eu faça, né, uma consulta maravilhosa, com todos os detalhes, passo a passo, da comunicação, do atendimento de cuidado paliativo, e chegue na recepção, a recepcionista vira: nossa, não era para fazer eutanásia hoje? Eu achei que vocês iam fazer eutanásia, porque ele tá assim, né? Peraí. Como assim, né? Qual vai ser o sentimento que o tutor vai sair da clínica? E isso acontece, né? Infelizmente, é algo que acontece. Seja pela comunicação, às vezes, entre tutores numa recepção, seja por profissionais da equipe que não têm o preparo ainda para compreender o adoecimento daquele animal e a filosofia de cuidado também está sendo proposta ali. Então, é muito importante que a educação a gente não se esqueça. A educação é de toda a equipe. Os princípios da bioética, eles são empregados no cuidado paliativo, né? Com certeza, a beneficência. Nós vamos adotar técnicas que façam bem a esse paciente, né? Que busquem o alívio de sintomas. Se a minha técnica é de diagnóstico, que não vai mudar nada, que não vai promover um bem-estar para o meu paciente, essa técnica ela não é válida. Agora, se compreender aquela acidose que está acontecendo ali, isso vai me favorecer a manejar melhor o sintoma do paciente e trazer benefício? Ótimo. Então, essa técnica vai ser útil, deve ser indicada. Da mesma forma, não maleficência, né? É algo muito, muito importante. É muito comum, às vezes, que a gente entenda procedimentos mais invasivos como obrigação do médico veterinário. E não é, né? Não é uma obrigação se não favorece o paciente. É ele quem está em primeiro lugar. Não é a minha capacidade técnica de realizar uma ressuscitação cardiopulmonar que está em jogo. Não. É se esse paciente é eletivo ou não para ressuscitação cardiopulmonar. Se ele vai ter benefício ou não dessa técnica. Não é simplesmente porque o tutor me solicitou a técnica. Peraí. O benefício do paciente não é em primeiro lugar. A autonomia do paciente é algo muito importante também. Aqui está a imagem, né, de um paciente que demonstra sua autonomia em qualquer consultório. Qualquer, né, felino tem a característica, sobretudo, de ser mais expressivo do que ele tolera e do que ele não tolera, do que é um benefício para ele ou não. E a autonomia, na dignidade de cuidado, ela precisa ser preservada. Não é todo paciente que vai tolerar ficar com o colar elisabetano 24 horas por dia. Não é todo paciente que vai tolerar que agora ele tem que dormir longe do tutor. Esse cuidado, ele visa, né, o bem-estar do paciente, respeitando a sua autonomia também. O cuidado paliativo, ele visa o cuidado, não a cura, né? Então, a gente tem que separar um pouquinho do que é tão ensinado pela nossa sociedade, que os profissionais de saúde, eles têm, né, a obrigação de curar, a obrigação de manter a vida. Não é, né? Não é em todo momento que o paciente vai se beneficiar das técnicas que mantêm a vida, né? Não é esse o objetivo. O cuidado paliativo, ele vai ser ofertado em qualquer momento do adoecimento do paciente, desde que, né, as técnicas levem a benefício. E sempre que possível, não é a qualquer momento que aquilo que foi estudado, que teria benefício talvez para o animal, aquele exame tomográfico, aquela biópsia, vai trazer benefício para o meu paciente. Talvez lá atrás traria. Agora, já não é aquilo que vai trazer conforto para ele e que vai mudar o meu planejamento terapêutico e a conduta a partir dali. O Código de Ética Médico traz o cuidado paliativo como uma obrigação também de ser ofertado. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Na área médica, nós temos o cuidado paliativo muito bem estabelecido, né? Como vocês podem ver também no parágrafo único no artigo abaixo.
Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente, ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. É extremamente importante que a gente compreenda a dignidade do cuidado. E, estando a saúde na Constituição brasileira como um direito de todo e qualquer cidadão, essa saúde ela envolve também a oferta do cuidado paliativo e de toda a sua atenção. Em uma pesquisa muito rápida no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, fiquei surpresa que a notícia mais recente que fala de pacientes em fase final de vida e cita cuidado paliativo é de 2013. Então, né, ainda no nosso órgão de representação não é sido falado de cuidado paliativo. A gente precisa nos manifestarmos em relação a isso também, para que a gente possa buscar trazer esse conhecimento para a prática e a fundamentação. Nós não temos a regulamentação para a área de cuidados paliativos veterinários no Brasil. E cada vez mais existem profissionais com formação para o desenvolvimento dessa área também. Como foi falado de manhã, já existem diversas especialidades. Existem, 16 especialidades veterinárias. Então, esses profissionais podem se denominar especialista. Eu não sou especialista em cuidado paliativo. Nós não temos ainda essa associação, essa organização para instituir a prática de cuidado paliativo. E por isso também que se torna um pouco arriscado no seu desenvolvimento existirem profissionais e técnicas que fujam aos princípios de cuidado paliativo. É importante que todo profissional que busque trabalhar nessa área, busque a formação na área, busque o estudo mais aprofundado possível. A gente sabe que a formação ela não finaliza em um curso, a prática é extremamente importante. Outros cursos que venham a agregar, outras especialidades que venham a agregar, tudo isso é extremamente importante para a formação do profissional. No nosso Código de Ética Médico Veterinário, no artigo 3º, coloca que o médico veterinário deve empenhar-se para melhorar as condições de bem-estar, saúde animal e humana, ambiental e os padrões de serviços médicos veterinários. O bem-estar, muitas vezes, ele não vai estar relacionado à cura da doença, mas ao cuidado que pode ser ofertado a esse paciente. Então, o cuidado paliativo, ele vem abraçando também os objetivos do profissional da medicina veterinária, que a gente possa oferecer o alívio de sintomas e o conforto e qualidade de vida para os nossos pacientes. No exercício profissional, usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal, evitando sofrimento e dor. Para isso, a gente precisa se formar e se capacitar para identificar o que é o sofrimento do animal. Qual é a dor que esse animal sente? É uma dor física? É uma dor emocional? É uma dor social? Qual é a necessidade desse paciente? Qual é a necessidade desse núcleo que cuida desse paciente? É dever do médico veterinário aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos animais, do homem e do meio ambiente. É nosso dever nos aprimorarmos e buscarmos cada vez mais o desenvolvimento científico. Para isso também, é uma grande oportunidade que a gente busque o conhecimento de cuidado paliativo, busque a prática de cuidado paliativo na sua forma mais ampla, visando beneficiar os pacientes e beneficiar essa família também responsável por esse animal. Quero parabenizar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, da mesma forma que foi pioneiro, como a gente viu de manhã com a doutora Lisandra, na instituição desta comissão, também é pioneiro em trazer a oportunidade de nós falarmos sobre cuidado paliativo, de nós buscarmos integrar o cuidado paliativo junto às técnicas de tratamento dos nossos pacientes, junto à ética profissional. É uma grande oportunidade nós conversarmos sobre isso hoje, e eu tenho imensa gratidão por estar aqui e parabenizo o Conselho também por essa iniciativa. Muito obrigada a todos, eu deixo meu e-mail aqui também de contato,
fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Beatriz, pela palestra. Foi uma palestra inspiradora. Eu acho que, né, todo mundo que está aqui, eu acho que plantou aquela sementinha, assim, né, de procurar mais conhecimento sobre cuidados paliativos, e eu quero, mais uma vez, agradecer, né, ao CRMV e mostrar a importância de eventos como esses, né, para que a gente possa cada vez mais colocar, né, informação dentro, né, da cabeça de todo mundo, né, para que a gente possa fazer sempre o melhor pelo nosso paciente. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Márcia? Doutora Beatriz, parabéns. Quero perguntar para você, a gente falou bastante de clínica integrada, né? O profissional de cuidados paliativos dentro dessa clínica integrada, onde é que ele vai estar, onde que a equipe, em que momento que a equipe procura esse profissional? Então, por ser uma especialidade recente no nosso país, né, ainda nem tornada a especialidade, como é que você orienta os profissionais? Quando que a gente te manda uma mensagem falando assim, tem um paciente para você? Isso é o ideal, e aí a gente traz o ideal e o que é real, né? Essa diferença também. O ideal é que um paciente que tem o diagnóstico de uma doença degenerativa, crônica, incurável, ou, né, o paciente que chegue para nós e apresente sintomas graves do adoecimento, que, né, a gente sabe que o quadro do paciente é desfavorável, esse paciente ele já tem sim a indicação de ser encaminhado para atendimento conjunto de cuidados paliativos. Agora, né, existe também o tutor que procura diretamente o profissional de cuidado paliativo. E da mesma forma, esse profissional que recebe o paciente pode buscar, né, os veterinários que estavam cuidando desse animal anteriormente, ou buscar somar a essa equipe para que não seja o único profissional a cuidar do animal. Então, existem, né, ambos. O veterinário que encaminha o paciente para esse atendimento conjunto e o atendimento de cuidado paliativo também, que, né, associa aí outros profissionais. Não sei se te respondi, doutora Márcia. Olha, na verdade, respondeu parcialmente, porque por causa da novidade que é para a gente, né? É muito novo isso para a gente, porque nós lidamos muito com pacientes considerados sem possibilidade terapêutica, pacientes com doenças degenerativas, pacientes oncológicos. Então, é tudo muito novo para a gente. Queremos você aqui. Eu vou aproveitar. Obrigada, doutora Márcia. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta bem direta. Por exemplo, eu atendi um paciente e diagnosticou artrose de coxa femoral. Esse paciente é o paciente que eu já remeto para cuidados paliativos, ou é um paciente que eu vou remeter para cuidado paliativo quando ele não consegue mais andar, por exemplo? O ideal, quando se pode encaminhar esse paciente a partir desse momento. Então, né, você avaliou e viu que ele tem essa degeneração. É um paciente que a educação do tutor e dos cuidados vai ser algo muito importante e que o profissional de cuidado paliativo, ele pode auxiliar também já de imediato, tanto no manejo de sintomas do animal, né, que vai ser feito pelo ortopedista ou pelo profissional que está atendendo, e associar também ao suporte para o tutor, para ele compreender o adoecimento crônico, que o cuidado desse animal, né, ele vai ser feito de uma forma que pode ser que o animal lá na frente deixe de deambular e precise de um suporte maior. Então, auxilia tanto, né, na conduta junto ao tutor, na compreensão de todo o processo de adoecimento, do que vai ser necessário para o animal, quanto também para beneficiar o paciente.
pode ser feito de imediato também. A minha área em específico é a oncologia, né? Então, eu trabalho diretamente com pacientes com câncer. E aí, para esse paciente em específico, existe uma carga emocional muito maior, né? Do diagnóstico, inclusive, de câncer. E são tutores que se beneficiam muito do atendimento conjunto com, né, o oncologista, com outros profissionais, para tratamento do animal. Mas de qualquer outra doença também pode ser indicado. Não que o acompanhamento com o paliativista vai ser contínuo, né? Provavelmente ele vai ver muito mais o fisioterapeuta do que o médico veterinário que trabalha em cuidado paliativo. Mas ele já vai ter sido orientado e estar em conjunto também. Caso, né, queiram, a resposta não tenha abarcado a dúvida, pode complementar. Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim. O paliativista, ele vai orientar o tutor quais são os profissionais que ele precisa procurar, por exemplo, né? E além, claro, desse suporte que tu falou emocional e explicando, né, qual é o curso da doença, faz parte também, por exemplo, dizer, tu tem que procurar por exemplo, o oncologista, um acupunturista, para essa situação é melhor fazer tal coisa, né? Pelo menos foi o que eu entendi, eu queria só checar que é isso mesmo. Sim. E é importante, talvez, a visão do cuidado paliativo, se a gente puder ofertar desde realmente do diagnóstico da doença, para compreender também quais são as técnicas que têm benefício. De acordo, né, com as fases do adoecimento, a visão do cuidado paliativo, ela pode somar nesse sentido, de compreender e de auxiliar, né, na compreensão da equipe do que vai ter benefício para o paciente. Maria Cristina, levantou. Parabéns à doutora Beatriz, acrescentou muito conhecimento para a gente. Eu, pelo menos, já tinha ouvido falar... Maria Cristina. Oi? Já tinha ouvido falar a senhora. Já tinha ouvido falar da especialidade para humanos na medicina veterinária, confesso que nunca tinha ouvido falar. E também tinha ouvido falar para humanos, mas nunca tinha visto ninguém falando nada a respeito, a não ser algumas coisas mais vagas, não tão completas como você. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu aqui não ouvi falar de nenhum colega que ainda trabalhe com isso. Esses cuidados acabam ficando a cargo de cada especialidade, né, que trabalha com o paciente, e cada um tenta fazer da melhor forma possível que pode, mas sem uma orientação técnica mesmo, né? E que se faz cada vez mais necessária, porque aqui, pelo menos, na minha realidade, cada vez menos clínicas e profissionais fazem eutanásia. E cada vez menos tutores querem fazer eutanásia. As pessoas não querem mais fazer. Dentro daquele conceito que é como um filho, que faz parte da família, as pessoas não querem fazer. E os colegas também cada vez fazem menos. Então, acho que esse profissional, essa especialidade, ela se faz cada vez mais necessária. Eu tinha um compromisso na rua que eu deixei para fazer entre meio-dia e 2h. Então, como atrasou tudo, eu acabei saindo e quando eu consegui conectar ainda na rua, a doutora Mônica já estava acabando e a outra palestra eu assisti toda também meio na rua ainda. Mas, assim, eu vi que você perguntou, eu sei que não é o momento, mas eu vou falar muito rapidamente sobre a criação da Associação de Homeopatia, né?
Eu fui sócia fundadora, participei da época que a gente nem tinha ainda internet, era muito mais difícil, mas, assim, nós somos a primeira especialidade a ser reconhecida pelo Conselho, porque nós já estávamos estruturados como associação muito antes do Conselho lançar as diretrizes e as determinações para as especialidades, né? Então, acho que o primeiro passo é realmente reunir as pessoas que participam da área, se interessam pela área, né? E conversar, e, a partir disso, criar um corpo organizado, né? Eu acho que é a partir desse corpo que se poderá reivindicar no Conselho a especialidade mesmo. Eu, por exemplo, sou endocrinologista, a Associação de Endócrino é muito organizada, produz congressos internacionais, e a gente ainda não faz parte do Conselho. Eu vi na lista que não faz parte. Porque, assim, a entidade, como a Cibele colocou muito bem, ela precisa se inscrever. E é uma burocracia daquelas terríveis, tem que ter gente disposta a reunir tudo que eles pedem, né? Mas o primeiro passo é realmente reunir os colegas especialistas interessados, criar um grupo de trabalho, oficializar a associação para depois pensar em ir para junto do Conselho. Obrigada pela sua palestra, foi ótima, adorei. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. E é muito importante a gente ter espaços como esse, né, de divulgação, para a gente buscar cada vez mais falar sobre isso e somar esses profissionais. Se a senhora depois quiser me mandar uma mensagem, eu sei de profissionais da área que atendem cuidado paliativo no Rio de Janeiro também. Então, já existem alguns espalhados pelo Brasil. A gente precisa se juntar. Isso aí, eu quero os contatos, e já estava pensando aqui na possibilidade de em algum evento, encaixar uma palestra dessa aqui para a gente. Eu lhe envio, sim. Acho que a gente já está na hora, né, de encerrar essa palestra para podermos começar a mesa redonda. Eduardo, quiser parar a gravação.